Um dia na história com Carlos Bastos. Mr. Gorbachev, tear down this wall. I have a dream. Aqui, posto de comando do movimento das Forças Armadas. É fazer a conta. Houston, we have a problem. Yes, we can. And now for something completely different. A 26 de junho de 1797, Charles Newbolt registou a primeira patente de um arado em ferro fundido. Infelizmente, ele não conseguiu vender muitas unidades porque os agricultores temiam que o ferro envenenasse os seus terrenos. Ainda assim, poucos anos depois, outro americano apresentou uma patente para um arado de ferro, mas de 3 peças, já que o arado de Newbolt era uma peça inteira, muito pesada e difícil de manusear. Ora, o Newbolt não gostou, processou o concorrente e ganhou $1.500, ou seja, ganhou mais do que tinha ganho a vender os seus arados. A verdade é que o arado moderno se começou a impor no início do século XIX e a agricultura deu mais um passo em frente. Felizmente, caso contrário, não estaríamos cá para contar a história. De forma sintetizada, podemos dizer que a agricultura terá começado há 12.000 anos, quando as tribos nómadas começaram a cultivar trigo, cevada, lentilhas, grão ou linho. Essa foi a primeira revolução agrícola que tornou a humanidade mais sedentária, o que permitiu que tivéssemos melhores abrigos e comida, que podíamos armazenar e que, por sua vez, nos obrigou a manter registros, ou seja, a saber contar e escrever, e a partir daí a evolução humana foi exponencial. A segunda revolução agrícola aconteceu, grosso modo, entre 1700 e 1900 nos países desenvolvidos. E a culpa foi de outra revolução, a Revolução Industrial, que criou uma tecnologia agrícola mais rápida e eficiente. E podemos ainda acrescentar a terceira Revolução Agrícola, ou a Revolução Verde, que apareceu no final do século XX e que inclui biotecnologia, engenharia genética, fertilizantes químicos e a produção em massa de produtos agrícolas. Ora, muito antes disso, e muito antes do arado em ferro fundido do Sr. Newbolt, já existiam arados. Terão sido inventados no Médio Oriente logo no início da agricultura e são creditados como uma das invenções mais importantes da humanidade. Convém acrescentar aqui que a domesticação dos animais também foi crucial e os cavalos, os burros ou os bois merecem uma menção honrosa. Depois, na Mesopotâmia, construíram o primeiro sistema simples de irrigação e o primeiro sistema de irrigação em grande escala foi criado há 6.000 anos, no sul da Rússia. Já uns séculos depois de Cristo, os árabes desenvolveram um moinho para bombear água para a irrigação e, por volta do ano 1000, também introduziram os fertilizantes. Houve muito mais desenvolvimentos, mas estes foram saltos enormes, assim como as máquinas do final do século XIX, que puxavam arados, ou o trator moderno, que apareceu já no século XX e que podia lavrar, fresar, plantar, cortar, colher ou movimentar todo o tipo de equipamentos pesados. Mas ainda demorou uns anos a impor-se, até porque era caro. Só em 1954, na América, é que o número de tratores nas quintas ultrapassou pela primeira vez o número de cavalos e de mulas. Mas, para perceber as diferenças destes avanços, vamos lá fazer contas. Em 1830, eram necessárias cerca de 250 a 300 horas de trabalho para produzir 100 alqueires de trigo. Em 1975, o mesmo trabalho era feito em pouco mais de 3 horas. Antes da Segunda Guerra Mundial, o agricultor médio americano cultivava alimentos para outras 19 pessoas. Em 2006, o mesmo agricultor cultivava comida suficiente para 144 pessoas. E como a população mundial poderá chegar aos 10 mil milhões até 2050, os agricultores vão precisar de duplicar a produção para fazer face à procura. Hoje já não temos mais tempo para falar de transgénicos nem de fertilizantes, mas qualquer dia voltamos à agricultura para falar do processo Haber-Bosch, que conseguiu obter azoto a partir do ar. Provavelmente a maior invenção de que quase ninguém ouviu falar e sem ela, metade das pessoas do mundo ou não estaria viva hoje ou não teria o que comer.